Pessoal, boa tarde. Como nós tínhamos já falado, a primeira parte da matéria nós apresentamos ela na primeira semana, foi relacionado com matemática básica, onde nós vimos matrizes e números complexos. Hoje nós vamos começar a parte de elétrica propriamente dita. Então, a primeira parte que nós vamos analisar é a questão dos condutores elétricos. Depois nós vamos falar sobre corrente elétrica. E na sequência nós vamos ver os primeiros circuitos que a gente, exposição de resistores, que podem ser expostos em série, de paralelo ou associação mista. Mas antes disso, vamos lá. Qual material ser considerado condutor de eletricidade? É necessário que ele possua portadores de carga elétrica e que esses portadores apresentem mobilidade no interior do material. Então, conforme a gente vai observar, se acontecer um deslocamento de carga, eu posso ter uma corrente elétrica. Isso só acontece onde há condução de eletricidade, que são os condutores elétricos. Suponhamos um pedaço de fio de cobre solar. Todo mundo sabe que é um fio de cobre, né? Neste metal, os elétrons livres não estão em repouso. Eles descrevem um movimento caótico, ou seja, um movimento em todos os sentidos e direções, sem nenhuma direção preferencial. No entanto, quando aplicamos uma diferença de potencial nos extremos desse fio, estabelecemos um movimento de elétron numa direção preferencial, do menor para o maior potencial elétrico, constituindo o que chamamos de corrente elétrica. Então, o que eu sempre gosto de ilustrar com os alunos, ou seja, só há fluxo de corrente elétrica, ou fluxo de carga automaticamente a corrente elétrica, quando há uma diferença de potencial. Por exemplo, se nós colocarmos aqui duas caixas d'água, esse exemplo é velho, mas sempre serve para ilustrar o processo aqui. Se nós colocarmos duas caixas d'água do mesmo nível, elas cheias, vai haver fluxo de água de uma caixa para a outra? Não. Mas a partir do momento que eu elevar uma caixa em relação à outra, o que vai acontecer? Aquela que tem maior potencial vai fazer com que a água flua no sentido que é menor. É por isso que nós colocamos a caixa na parte mais alta da casa. Por quê? A partir do momento que nós abrirmos as torneiras, vai haver um fluxo de água que vai adentrar o condutor, certo? No caso do cano. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Bem? Vamos lá. Continuando, corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga. É importante esclarecer que o sentido escolhido para a corrente elétrica é o sentido do movimento dos portadores de carga positivos, ou seja, os próprios. Isso define simplicidade de corrente elétrica como uma razão entre o valor absoluto da quantidade de carga que atravessa a seção transversal e o condutor em um intervalo de tempo. Então, o que acontece? Se eu tenho uma variação de carga no intervalo de tempo, o que vai acontecer? Eu tenho a corrente elétrica. Observe que foi colocado um módulo ali para sempre analisar a questão de não considerando ser elétricos ou próprios. Tudo bem? Essa expressão nos fornece a intensidade média da corrente elétrica, mas também pode ser usada para uma corrente elétrica constante no decorrer do tempo. Isso tudo vai ficar um pouco mais, isso é muita teoria, mas daqui a pouco, na hora que a gente começar a falar da parte prática, isso vai ficar mais claro. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade para intensidade de corrente elétrica é o Coulomb por segundo, ou seja, então a unidade de carga elétrica é o Coulomb e a unidade de tempo é o segundo, que recebe a denominação especial de ampere, cujo símbolo é dado pela letra A maiúscula, em homenagem ao físico matemático francês André-Marie Ampère. Isso cai na prova, né, gente? Mês passado eu perguntei na prova lá,
qual era o nome do físico lá, o pessoal esqueceu. Todo mundo lembra disso? Vamos lá. Então, esse semestre vocês não esqueçam, não. Especialmente na eletrônica, em que se utilizam correntes elétricas de intensidade muito inferior a 1 ampere, é comum a utilização de submúltiplos de ampere. Por exemplo, em eletrônica acontece muito isso. Suponhamos, ao invés de eu utilizar a unidade ampere, eu posso utilizar miliampere, picoampere, nanoampere e por aí vai. Especialmente na eletrônica, que se utiliza correntes elétricas de intensidade muito inferior a 1 ampere, é comum a utilização de submúltiplos de ampere. É isso que eu estou falando com vocês. Por exemplo, 1 miliampere é 1 vezes 10 menos 3 ampere. Outra unidade, microampere, que é dado pela secretaria de micro, e equivale a 10 a menos 6. Com relação agora a esses condutores apresentam uma certa resistência ao fluxo de corrente elétrica. E com isso a gente pode denominar os resistores. Por exemplo, o chuveiro elétrico, todo mundo já pode ter recebido, ou fértil, ou sabor, ele tem uma corrente, tem uma resistência dentro dele. O que acontece? É justamente o aquecimento daquela resistência que vai aquecer a água do chuveiro. Em contrapartida, é justamente o aquecimento daquela corrente que vai fazer com que o ferro aqueça e a gente consiga passar a roupa. Analisando dessa forma, eu posso ter a nossa integração do resistor assim. Esse é o ciclo do resistor. Resistor R. E a unidade do resistor que a gente utiliza é o ohm. Então a unidade é dada com ohm, essa letra grega aqui. Certo? Esses resistores, conforme a gente vai observar, eles podem ser associados de 3 formas: associação série, associação paralela e associação mista. Aqui nós, por exemplo, nós temos o seguinte sistema. Olha só, eu tenho um condutor e nesse ponto aqui, que a gente vai chamar de nó, ele subdivide em 3 ramos. O que vai acontecer? Então, se eu tenho uma corrente total chamada I, ela vai se dividir em 1, em 2 e em 3. E esse tipo de divisão, como que eu vou calcular quem é I1, quem é I2, quem é I3, nós vamos observar o seguinte, que aquele condutor que apresentar menor resistência, ele vai ter maior fluxo de corrente. Em contrapartida, aquele que tiver maior resistência terá o quê? Menor corrente. Mas daqui a pouco nós vamos utilizar que é chamado divisor de corrente, que nos permite calcular matematicamente quanto vale I1, I2 e 3. Mas todo mundo consegue perceber? Chegou a corrente e aí ela se dividiu em 3 caminhos. Está claro para vocês? Cada caminho desse a gente chama de ramo. E no nosso curso, esse pontinho que eu chamei de nó, ele é denominado o ponto no qual nós chamamos de nó, o ponto no qual eu tenho 2 ou mais elementos ligados nele. Então, nesse caso, quantos elementos estão ligados a esse ponto aqui? 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 elementos ligados nesse nó. Tudo bem? Todos os elementos. Então, eu posso escrever da seguinte forma, que o meu I1 é dado por I1, desculpa, o meu I, que é o I que está chegando no aquele nó, é dado por I1 mais I2 mais I3. Todo mundo consegue perceber isso no figura anterior? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Agora, em contrapartida, eu posso também fazer a seguinte análise. Em várias situações práticas, é comum precisarmos de um certo valor de resistência não disponível isoladamente, ou ainda ligar ao aparelho em uma rede cuja tensão é maior que a especificada. O que vai acontecer se o meu aparelho é especificado em 110 e nós ligarmos ele em 220? Vai queimar. Todo mundo sabe e consegue observar isso. Então, hoje em dia, muitos aparelhos, principalmente televisão, são bivolt. O que são equipamentos bivolt? São equipamentos que trabalham na faixa de 110 até 220 volts. Então você não precisa ficar preocupado lá em ligar o seu aparelho, que automaticamente ele vai
observar, vai entender qual que é a tensão que está sendo alimentada. Em tais circunstâncias, torna-se necessário ser resistores a fim de atingir o objetivo desejado. Vamos analisar 3 tipos de sucessão, conforme nós falamos anteriormente: série, paralelo e misto. Nós vamos ver algumas propriedades dessas associações. Por exemplo, se eu tenho associação série, observe o seguinte: eu tenho o R1, o R2 e o R3. E tenho a corrente I que flui do ponto A até o ponto final, que é o ponto B. Se nós observarmos, o que vai acontecer? Essa corrente que flui pelo R1 é a mesma que flui pelo R2, não é? Que é a mesma que flui pelo R3. Então, a propriedade que nós podemos observar aqui com relação à associação série é que a corrente que flui pelos resistores é a mesma. Está claro para vocês, gente? Então, a corrente que está fluindo pelos resistores de uma associação série é a mesma. Isso é muito simples quando você vê somente um circuito assim. Mas quando você começa a misturar, surge a dúvida: vem cá, esse negócio tem série, tem paralelo, está nisso. Será que eu posso fazer associação? Muitas vezes não. E aqui no caso, a gente vai utilizar a clássica lei de Ohm. A lei de Ohm, como todos nós sabemos, ela fala que tensão é igual a resistência vezes corrente. Certo? Então, a tensão em cima do resistor R1, que eu chamei de UAC, justamente por conta de que eu estou analisando os terminais A e C, o UAC é dado por quem? R e R1 vezes o I. Por sua vez, o UCD vai ser quem? R2 vezes I. E por fim, o R3, que é dado por, o UDB é dado por R3 vezes o I. Alguma dúvida em relação a isso? Agora, e se eu quiser, de posse desse, todo mundo trouxe esse exercício que eu passei para vocês na aula passada? E a pouco nós vamos analisar. Então, o que acontece aqui? Se nós somarmos o AC mais o CD mais o DB, vai dar o quê? A, que é a distensão entre os terminais A e B. Isso é muito importante, parece simples, mas é importante que vocês tenham isso aí em mente para as análises futuras. Outra questão importante que é muito comum das pessoas se equivocarem é justamente isso. Se a corrente flui para esse lado do resistor, aqui a distensão está no sentido oposto. Certo? Então, esse UAC vai ser RI e o sentido que eu estou adotando para a minha que é a distensão é o sentido contrário ao sentido que a corrente está indo. Isso aqui vocês vão sentir na pele quando nós começarmos a fazer os exercícios mais elaborados. Se não souberem fazer essa análise aqui, erra o exercício. Isso aqui é fundamental a gente saber. Então, se a corrente está fluindo num sentido, a tensão está para o outro sentido. Está claro? Aí, se eu colocar aqui nesse R2 aqui, a tensão assim, o que vai acontecer? O meu UCB é igual a menos R2 vezes I. Compreenderam, gente? Observe o seguinte, vamos colocar aqui para vocês analisarem. E o meu UAC é igual a R1 vezes I. Por que R1? Por que não menos R1? Porque, conforme eu falei, como a corrente está para cá, a tensão está no sentido contrário. Está no sentido contrário, não está? Sim ou não? Sim. E essa aqui? A corrente está para lá, mas eu coloquei a tensão para cá também. Então, como ela está no mesmo sentido, eu tenho que colocar o sinal negativo. Entenderam? Mas isso como é que a gente identifica se a gente usa negativo ou positivo nesse caso? Você vai ter que saber o sentido da corrente. Você vai ter que calcular qual que é o sentido que a corrente está fluindo. A partir do sentido da corrente, você tem o sentido da tensão. Agora, se eu colocar que a tensão entre os terminais de um resistor está, por exemplo, um resistor aqui, apertado. Eu coloquei assim. Para onde
Certo? Tudo bem? Oi? Aí ficaria positivo. É positivo, porque a tensão está para um lado, a corrente está para o outro. Direto. Tudo bem? Agora, se eu colocar, inverter essa seta aqui para baixo, vai ficar como? Menos. Na prática, sempre, se você for medir a tensão em cima dos dois terminais ali, qualquer elemento, nós vamos fazer um motivo com alguma hora, né? Você vai observar, se a corrente está no sentido, se você colocar lá, o motivo tem dois terminais. Tem o terminal pretinho, que é o positivo, e tem o vermelhinho, que é o negativo. Ok? Se você colocar aqui, vamos imaginar aqui, resistor. Observe o seguinte, eu peguei o meu motivo e coloquei em cima de um resistor qualquer. Coloquei o terminal positivo aqui e o negativo aqui. E ele me assinalou 10 volts. Automaticamente você vai falar para mim, qual que é o lado que a corrente está fluindo? Não. A corrente está fluindo para cá. Se o mais está para cá, a corrente tem que estar para onde? No sentido contrário. Entendeu? Se você pegar o negativo e colocar aqui o B aqui, vai representar quanto aqui para você? Um valor negativo. Menos 10, exatamente. Então implica que você colocou os terminais na posição errada. Você basta fazer o quê? Inverter. Tá? Ficou claro agora, pessoal? Sim ou não? Hein? Então qual que é a propriedade fundamental de uma associação séria? Os resistores, a corrente que flui pelos resistores é a mesma. Está claro para vocês, gente? Sim ou não? Posso apagar aqui? Pedro, entendeu a ideia? Então, sempre que nós colocarmos um multímetro, automaticamente, o que vai acontecer? Se der positivo, implica que você colocou na posição certa. Se você colocar negativo, implica que você tem que fazer o quê? Inverter os terminais. E automaticamente a corrente está fluindo no sentido contrário. Certo? Se a tensão está para um lado, a corrente está para o outro. Beleza? Com relação à associação de resistores em série, o que acontece? A tensão entre os extremos da associação é a soma das tensões em cada resistor. Foi o que eu falei. Então, a tensão entre os pontos A e B é dada pela UAC, deixa eu ligar para o seguinte vocês. Agora, a maior resistência corresponde à maior potência dissipada. Todo mundo consegue perceber que quanto maior a resistência, maior será a potência dissipada? Porque potência não é resistência vezes a corrente ao quadrado? A corrente é a mesma, não é a mesma? Então, quanto maior esse R, maior vai ser o quê? A potência. Em contrapartida, quanto menor, menor a potência. Por que isso ocorre? Porque o μI, que é a corrente, é a mesma. Entenderam essa parte aqui, gente? A corrente que flui para aqueles três resistores é a mesma, não é? Sim ou não? Então esse valor aqui é constante. Se eu aumentar o R, automaticamente essa potência vai aumentar. Se eu diminuir o R, o que vai acontecer com a potência? Vai diminuir. Por quê? Porque o I ao quadrado vai ser constante. Afinal, a corrente que está fluindo nos resistores não é a mesma? Ficou claro isso para vocês, gente? Propriedade de associação em série, resistores em série. A minha tensão, conforme nós apresentamos anteriormente, é dada pela resistência vezes corrente, e a famosa região, para nós encontrarmos o resistor equivalente de uma associação em série, é dado pelo somatório dos resistores. Certo? Então isso quer dizer, naquele caso lá vai ser R1 mais R2 mais R3. Se eu tiver 10 resistores juntos, vai ser o quê? R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 mais R10. Vou somar todos os resistores e vou ter um equivalente. Todo mundo consegue perceber isso? Tranquilo? Então, essas duas questões aqui são de suma importância, juntamente com a potência, R e ao quadrado. Está claro para vocês até agora, pessoal? Hein?